O título é Tempestade Perfeita. O Master trouxe a última gota que fez o cálice transbordar. A primeira gota foi no julgamento de Dilma, há 10 anos, quando o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, improvisou uma emenda ad hoc na Constituição para que a condenada não recebesse a punição de 8 anos sem função pública prevista no parágrafo único do artigo 52. Lewandowski e o presidente do Senado, Renan Calheiros, inventaram então uma segunda votação, depois que ela foi condenada, para saber se ela deveria ser punida, como manda a Constituição, para o que deveria haver 54 votos, no mínimo, dos 81 senadores, ou seja, 2/3. Aí o truque funcionou, porque os favoráveis à Constituição foram 42. Alguns já tinham saído e ido embora depois da condenação. E aí Dilma pôde ser candidata ao Senado por Minas Gerais, à revelia da Constituição. Ficou em 4º lugar. E o eleitor mineiro corrigiu o grave golpe dado na Constituição e na cara do brasileiro. Em junho de 2018, o Supremo contrariou a vontade da maioria dos representantes do povo e derrubou por 8-2 o comprovante impresso do voto eletrônico, que Dilma havia vetado, e o veto presidencial havia sido derrubado por 71% do Congresso em fins de 2015. No ano eleitoral, o Supremo derrubou. 8 ministros tiveram mais peso que 424 deputados e 56 senadores. Alegaram que havia risco para o sigilo do voto, embora o comprovante não identificasse o eleitor. Aí o Supremo passou a gostar de corrigir os representantes do povo e a Constituição. Depois foi Toffoli, na presidência do Supremo, que seguiu o mau exemplo de Lewandowski e inventou um inquérito sem Ministério Público, como estabelece a Constituição no artigo 127. E ainda nomeou o relator, Moraes, sem obedecer à norma do sorteio. O ministro Marco Aurélio batizou de inquérito do fim do mundo. Já dura 7 anos. Serviu para tudo. Foi usado para defender os ministros do Supremo, isto é, as supostas vítimas que iniciaram o inquérito. A começar pelo próprio Toffoli, o amigo do meu pai, exposto na Cruzoé, bloqueada. E foram investigados os auditores fiscais do COAF, que investigavam movimentações financeiras suspeitas de mulheres dos ministros que brilham em suas advocacias. A mídia percebeu que o inquérito do fim do mundo era para atrapalhar o governo Bolsonaro e contra a direita. E aí abriu mão do seu dever de denunciar ilegalidade e aderiu ao Supremo como uma confraria. Foram tempos de anulação da esperança do brasileiro em acabar com a impunidade pelo marco que era a Lava Jato. O mito de que o mito era golpista foi implantado pela grande mídia. E era o que o Supremo também acreditava, para justificar o arbítrio. O mito foi impedido de fazer nomeação de sua exclusiva alçada e Ramagem não pôde ser diretor da Polícia Federal. O indulto da exclusiva alçada presidencial para Daniel Silveira foi também cancelado. Ilegalidades com aplausos da grande mídia. A pandemia foi o teste para mostrar o poder supremo acima da Constituição. Enquanto a mídia paralisava o raciocínio do povo, mostrando covas abertas à espera dos desobedientes, o Supremo operava poder que não tinha e o transferia para quem o tinha ainda menos. Os direitos constitucionais de reunião sem armas, de locomoção, de acesso ao trabalho, eram entregues pelo Supremo ao arbítrio dos prefeitos. Prisões ilegais eram realizadas contra pessoas que não podiam deixar de trabalhar para ter renda.
Tomar sol e vitamina D, respirar ar puro em praças e praias era prisão em flagrante. Mas a polícia não podia subir os morros em busca de traficantes, armas e drogas, por decisão de Fachin, depois endossada pelo plenário. O tribunal se formava como protetor supremo do Brasil. O Supremo, então, golpeou a Lava Jato. O juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol foram desgraçados. Em 2021, Fachin aproveitou um pedido de habeas corpus para Lula e descobriu que o CEP dos processos estava errado, não era Curitiba, mas São Paulo e Brasília, e anulou todas as condenações de Lula, triplex de Guarujá, sítio de Atibaia, ações do Instituto Lula. No usual do direito, ação que já tivesse passado para a instância revisora e com condenado cumprindo pena, já nem se mexe mais. Mas os processos de Lula teriam que começar do zero, em Brasília e em São Paulo. E uma lavanderia suprema limpou a ficha suja e Lula pôde ser candidato e presidente. Toffoli não ficou atrás e passou tira-manchas nas multas da JBS, a despeito do acordo de delação premiada de Joesley. Quando foi a vez de Carmen Lúcia assumir a presidência, ela avisou: cala a boca, já morreu. Mas nada como o tempo para passar. Diante da reportagem da Oeste sobre a facada em Bolsonaro, ela achou que poderia atrapalhar a eleição e ressuscitou o cala-boca só mais uma vez. A Oeste também foi alvo da criatividade sugerida à equipe de Moraes no TSE, que agia como censora de um dos lados na campanha eleitoral. Havia um órgão estranho no ninho na Justiça Eleitoral, mas o investigado foi Talhaferro, que cumpria esse tipo de ordens. A ministra ainda contrariou seu discurso de posse ao votar pelo controle das redes contra, segundo ela, 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Ironizou a Constituição, que estabelece que todo poder emana do povo. O Supremo desabrochou, enfim, com Barroso na presidência, pregando abertamente a conversão de órgão técnico constitucional para tribunal político. O ativismo e a militância expostos sem disfarces. Nós derrotamos o bolsonarismo. Diante da UNE, é o símbolo do grau de militância. Barroso foi embora com medo da Magnitsky, que já atingira o vizinho. Tirar o visto para entrar no país amado fora o sinal. Ele saiu e Lula indicou Jorge Messias, sem ligar para a exigência de notável saber jurídico, de alguém que nem notável era, pois chegaram a pensar que o desconhecido se chamasse Bessias. O inquérito do fim do mundo fez Moraes vítima, investigador, promotor, juiz, executor e a maioria do Supremo endossando, temendo efeito dominó. O medo de Pacheco e Alcolumbre manteve inertes dezenas de requerimentos de impeachment, o que agravou e estimulou o arbítrio, as inconstitucionalidades e os desrespeitos ao devido processo legal. Gente sem o menor indício de foro privilegiado foi parar no Supremo, sem recurso acima do tribunal condenador, sem tribunal revisor, portanto, sem ampla defesa. Manifestantes do 8 de janeiro foram condenados como golpistas armados. E, enfim, o Supremo pegou Bolsonaro. Aí, esse fecho de vitória para o Supremo foi sua desgraça. Fechou-se também em si, perdendo a cumplicidade da mídia. A maioria da mídia queria pegar a direita e Bolsonaro, em geral como uma vingança ideológica pelo 1964. Satisfez-se e descobriu que pela militância havia perdido audiência e assinantes. Sentiu que precisava voltar a fazer jornalismo, denunciar ilegalidades, espertezas, arbítrio, injustiças. E agora o presidente Fachin acha que está havendo uma conspiração da mídia contra o Supremo.
estavam associados só por causa de Bolsonaro. A grande mídia já não precisa defender a democracia contra os que praticavam atos antidemocráticos nas manifestações de direita. Bolsonaro, perigo financeiro para a mídia da verba publicitária, e o inimigo do Supremo, agora está doente de facada, 70 anos e preso com 27 anos de condenação. O perigo, estão descobrindo agora, é o Supremo que tolhe liberdades constitucionais e tem promiscuidade com Porcaro. O Supremo tem agora ainda a gratidão de Lula, o medo de congressistas investigados e o apoio das famílias das bancas de advocacia. Dessas até o Cacai já reclamou. Alguns pensavam que Trump iria contribuir para pôr o Supremo nos trilhos da impessoalidade, moralidade, publicidade, reputação ilibada. Mas o que se vê é que Porcaro causa uma tempestade maior que a suspensão dos vistos. E ao contrário do que Fachin disse, o mal do Supremo não está fora dele, mas dentro. Ou nos autolimitamos ou poderá haver limitação de um poder externo, desabafou ou se aconselhou o presidente do STF. Será que ele desconhece o óbvio, que o Supremo está limitado pela Constituição? A Constituição existe exatamente para limitar os poderes dos integrantes do Estado. Só uma suprema arrogância pode imaginar que os limites dos ministros do Supremo sejam estabelecidos por eles próprios. Numa entrevista, Fachin afirmou que, se um impeachment avançar, seria uma crise institucional muito grave. Como assim? Se o impeachment está previsto na Constituição? Fazer o que está previsto na Constituição é normalidade, não é crise. Crise é quando a Constituição afirma que não haverá juízo ou tribunal de exceção e não é obedecida. Agora, tudo isso se acumulou e transbordou o cálice numa tempestade de água como aquela que batizou a caminhada de Nicolas, motivada pela injustiça e pela corrupção. O deputado sentiu que não podia sair de Paracatu sem um gesto, e ao caminhar foi fazendo um caminho. Sob tempestades de chuva, ventos, raios, acordando a cidadania. Em tempos de falta de princípios, a tempestade sobre o Supremo já confunde os que não querem ser mais fortes que os fatos, os que não conseguem ser mais fortes que os fatos. Fachin tentou o paliativo de um órgão de conduta, como se já não estivesse tudo na Constituição. A OAB de São Paulo quis contribuir, mas, ao sugerir um código de ética, desnudou tudo aquilo que falta para alguns ministros do Supremo, a fim de que a instituição seja resgatada da descrença. Mas se conta por aí que a maioria não quer esse código. Presidentes da Câmara e do Senado hesitam em abrir a necessária CPI para o maior escândalo bancário do país. Vão ser prejudicados os interesses pessoais. Então, que se prejudique o Supremo, a instituição. Já está difícil investigar o outro escândalo, que é o desvio de 6 bilhões dos idosos da Previdência. Quanta água os céus terão que despejar em tempestade para lavar tantos pecados? Está incontrolável. A cada dia, mais revelações. Quanto mais puxam agendas, mais promiscuidade vai aparecendo, mais nomes. Isso que o sigilo de Toffoli ainda guarda as 7 chaves dos telefones de Porcaro. Essa caixa de Pandora que pode liberar o raio do juízo final para os que criaram o inquérito do fim do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.